Se você vem acompanhando De Quem é a Vez Indica, você sabe que no primeiro deles eu indiquei jogos para quem estava começando nesse maravilhoso mundo dos jogos de tabuleiro, independente da quantidade de jogadores. Mas muita gente veio me falar: ah, Rafael, mas eu não tenho muito amigo, minha vida é triste, etc e tal, faz aí um De Quem é a Vez Indica para 2 jogadores. A gente foi lá, fizemos um De Quem é a Vez Indica para 2 jogadores, onde a gente indicou jogos ótimos que são não só para 2 pessoas, mas que também sejam rápidos o suficiente, levando em média aí cerca de 40 minutos. E para minha surpresa, ainda assim teve gente que veio me perguntar, tá? Inclusive lá nos comentários do vídeo que a gente fez para 2 jogadores, falando: poxa, mas você não tem jogos para 1 jogador apenas? O que me fez refletir um pouco em quão solitárias andam as pessoas nesse maravilhoso início de século XXI, não é mesmo? Então, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que temos sim jogos para você, seu lobo solitário, bonitão, bonitona, sua raposa do deserto. Também queria destacar que montar essa lista foi bem desafiador e eu queria agradecer ao meu consultor de board games, de jogos de tabuleiro, Joshua Kritz, e a galera da comunidade de board games chamada Board Games Brasil lá no Facebook. Eu, inclusive, recomendo que, se você não entrou ainda para essa comunidade do Facebook, entre, porque a galera troca muitas ideias por lá e é um ótimo pontapé inicial se você quer saber mais sobre o assunto. Tendo dito isso, eu queria dizer que é muito difícil montar uma lista desse tipo porque não tem tantos jogos para 1 jogador apenas. E o motivo é até bem simples. É porque o propósito dos jogos de tabuleiro é a socialização. É você jogar com um monte de gente, é você trocar ideia, olhar na cara, dependendo do tipo do jogo, xingar e tal. Tudo bem que a gente é mais civilizado que isso, mas a graça tá justamente aí. Eu mesmo não tenho 2 dos 5 jogos que eu vou citar daqui a pouquinho, porque eu nunca senti vontade de pegar um jogo exclusivamente para 1 jogador. Para isso existe Candy Crush e outros aplicativos muito bonitinhos no nosso celular da moda, certo ou errado. Mas não nego que esse desafio me deixou curioso e eu comecei a fuçar bastante. E eu pretendo arranjá-los em breve para jogar por conta própria, sozinho num quarto escuro, numa sexta-noite. Ah, um detalhe final. Essa lista foi compilada, foi criada focando em jogos que são relativamente rápidos, porque muitos dos jogos para 1 jogador apenas costumam levar muito tempo. E a ideia aqui é justamente iniciar você nesse hobby incrível. Então, sem mais enrolação, aí vão os 5 jogos perfeitos para 1 jogador apenas. Existe um jogo que é considerado por muitos como fundamental em qualquer lista de jogo para 1 jogador. O nome desse jogo é Friday. Por que eu coloquei ele assim? Porque esse jogo, de todos os 5 que eu vou listar aqui, ele é o único que está liberado para a gente fazer algo chamado Print and Play. Imprima e jogue, PNP, cada um chama de um jeito diferente. Se você notar, a versão Print and Play é meio feia, mas quando eles liberam para que você jogue dessa maneira, significa que você não precisa se preocupar que você não está pirateando o jogo nem nada. Claro, existe a versão bonitinha do jogo, onde você compra a caixinha, ela custa mais ou menos uns $15 lá nos Estados Unidos, mas você encontra no site Ludopedia aqui no Brasil por mais ou menos uns 60, 70 reais, porém em leilão, porque o jogo ainda não foi lançado no Brasil e, sinceramente, eu acho bem pouco provável que ele seja lançado aqui. Ele é um jogo de 2011 do mesmo criador de Power Grid, um jogo muito bom, inclusive considerado um dos top 50 do mundo. E as pessoas me perguntaram no vídeo passado: ah, de onde é que você tira esse top 50? Ou o jogo é de número 17 no mundo inteiro, de onde é que eu pego esse ranking? Esse ranking é do site Board Game Geek, enfim, dependendo da sua pronúncia, claro. Em Friday, você é o sexta-feira e você tem que ajudar o Robinson Crusoe a sair dessa ilha que vocês acabaram de encalhar. Ele é um jogo de construção de baralho ou deck building, ou seja, você tem que transformar o seu baralho constantemente em uma versão mais forte, mais sofisticada dele à medida que o jogo vai passando. O jogador, ele enfrenta os desafios de sobrevivência de uma ilha deserta e, se ele conseguir vencê-los,
ele adiciona as cartas ao seu deck, ao seu baralho. Porém, se ele não conseguir vencer os desafios, ele perde uma vida, mas tem uma vantagem, já que ele pode tirar uma carta indesejada do seu baralho. Após algumas rodadas de sobrevivência selvagem, Friday, ou sexta-feira, tem de derrotar 2 navios piratas para garantir que Robinson Crusoe fuja da ilha que eles se meteram. Existem jogos europeus que são grandes, que ocupam muito espaço na mesa, que tem muitas peças, etc e tal. Porém, às vezes os caras conseguem fazer jogos com mecânicas parecidas em caixas muito diminutas. Essa foi a ideia de Tiny Epic Galaxies. Nesse jogo, que dá para até 5 jogadores, você está num universo inteiro, numa galáxia inteira, presa dentro de uma bolinha de gude, se você lembra bem do Homens de Preto. E você fica competindo com seus amigos por recursos e pela colonização de planetas. Porém, em Tiny Epic Galaxies, você tem a opção de jogar apenas com um jogador. E eu vou te falar, o modo solo desse jogo consegue ser até melhor do que o modo para mais jogadores. As ações do jogo são feitas usando dados, e quanto mais poderoso você estiver, mais dados você vai adquirindo para realizar mais ações. Na versão solo, você enfrenta outros impérios que não são controlados, obviamente, por outros jogadores. Cada um tem comportamento e habilidades diferentes, que vão mudando a cada nova jogada, a cada novo jogo, tornando a experiência sempre desafiadora para você, seu expansionista malcriado, danado, que está aí explorando o espaço sideral. Um outro jogo que sempre é muito recomendado na lista de jogos para um jogador é Onirim. Só que a ideia desse jogo, que aqui no caso eu tenho na versão de aplicativo, é que você está preso num labirinto de sonhos e a sua única alternativa é escapar através das portas oníricas. Esse é um jogo de cartas em que você precisa correr contra o tempo para abrir 8 portas. Para conseguir isso, você tem que usar as cartas da sua mão para ir minimizando os efeitos das cartas de pesadelo que vão se revelando durante o jogo de maneira aleatória. Ah, e claro, tudo isso você tem que fazer antes que o baralho chegue ao fim. Esse é um jogo que originalmente ele foi feito para 2, mas ele funciona muito bem também na versão solo. Eu mostrei aqui o aplicativo dele porque ele também não tem previsão alguma de ser lançado no Brasil. A edição de 2014 é a edição que vale a pena você correr atrás, porque ela tem todas as mini expansões, as 7 mini expansões. Teve um jogo em 2017 que fez muito sucesso, mas tanto sucesso que ano passado ele foi lançado aqui. O nome desse jogo é Sagrada. Em Sagrada, você precisa construir um lindo vitral usando dados translúcidos multicoloridos. É um jogo que mistura sorte e estratégia na medida certa. Sagrada é um jogo para quem gosta de quebrar a cabeça, especialmente na sua versão solo, já que ele não depende das escolhas dos outros jogadores. O seu objetivo, no caso do modo solo, é fazer mais pontos que a sua pontuação alvo, sendo que essa é definida pelos dados que você não utilizar. Ou seja, as suas escolhas são completamente impactantes nas suas chances de vitória. Esse é um jogo muito bonito visualmente e que é perfeito para quem gosta de um quebra-cabeças diferente. Sagrada também é um ótimo exemplar de um jogo que funciona muito bem para 4 jogadores, mas que tem um modo solo ótimo. E agora chegamos à nossa última indicação do vídeo de hoje. O jogo é Exit. Eu não trouxe o jogo aqui porque eu já joguei vários, e depois que você joga um Exit, você o joga fora. Pois é difícil de aceitar isso, eu demorei a entender, meu coração dói um pouquinho quando eu tenho que me desfazer desse jogo, mas cara, vale a pena, sério, confia. É um jogo que você pode jogar com mais gente, sem dúvida, você pode jogar com 6 pessoas, com 4 pessoas, mas ele é um puzzle, ele é um quebra-cabeça, ele é um enigma que você tem que desvendar, e você pode desvendá-lo sozinho, obviamente. Então não tem necessidade de você ter várias pessoas. Você compra um exemplar desse jogo, você vai lá e começa a tentar resolver o mais rápido possível. Vocês estão lembrados daquelas salas de escape que começaram a virar febre no Brasil? Então,
Eu sou viciado nessas salas. Elas começaram aqui no Brasil em junho ou julho de 2015. Eu vou para São Paulo muitas vezes para ir nessas salas, porque eu adoro, principalmente as do Escape 60, que para mim são as melhores. Fazendo aqui propaganda gratuita do Escape 60, mas é porque eu realmente gosto muito. E eu fico muito pilhado nessas salas. Eu vou lá, quero resolver, adoro toda a cenografia e tal. E aquilo me deixa... Porque você tem 60 minutos para resolver os enigmas e escapar da sala. E os caras, de repente, tiveram a ideia, pô, vamos transformar isso num jogo de tabuleiro? Quando eu soube disso, eu pensei, pô, não vai ser bom. Isso não vai dar certo. Isso vai falhar, porque toda a experiência de você estar numa sala é diferente. Mas não é que eles conseguiram? Pra você ver como é que são as coisas. A Inca e o Marcus Brand criaram esse jogo em 2016 e ganharam, com a primeira versão dele, o prêmio de melhor jogo especialista daquele ano. E vamos lembrar que é o mesmo casal que fez um jogo premiado na mesma categoria em 2012, o jogo Village. Eles fizeram um outro jogo que eu adoro muito, que é o Ganges. Enfim, esse casal é muito bom. Eu queria muito ser amigo deles. Eu queria que eles morassem, sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, para eu poder visitá-los com mais frequência, porque os caras... Que ideias que eles têm. Eles lançaram várias caixinhas, eu acho que já tem ao todo 15 caixinhas de Exit, mas no Brasil a Devir lançou 6, se não me engano, e eu recomendo muito que vocês pelo menos peguem uma e confiram, porque você vai recortar as cartas, você vai rabiscar no manual, você vai ter que ter um desapego muito grande, mas vai ser bom para você trabalhar isso em você e para você ter um bom divertimento a sós, ou se você quiser com mais pessoas também vale. Eu gostei muito e recomendo bastante. Um detalhe final, se vocês repararem, esses jogos do Exit, eles têm um nível de dificuldade, tipo avançado, perito, etc. Então, talvez para sua primeira incursão, pegue um jogo de nível mais fácil, pegue uma caixa de Exit de um nível mais fácil, beleza? Porque talvez você acabe ficando frustrado porque não tá conseguindo resolver e tal, mas não é problema também porque eles dão as soluções dos enigmas. Foi mal, que eu me empolgo muito com Exit, só pra vocês terem uma ideia, no meu ano novo eu tava com uma galera e a gente resolveu 4 dessas caixas, uma inclusive no aeroporto, voltando pro Rio de Janeiro. Eu queria muito que saíssem trocentas caixas dessas, porque é muito divertido. Por incrível que pareça, consegue... Inclusive, interrompendo a programação aqui, eu tenho vontade de fazer um de Quem a Vez Indica com os jogos do Exit que eu mais gostei. Fazer, de repente, até um ranking para facilitar numa futura aquisição dessas caixinhas por você. E esse foi mais um de Quem a Vez Indica. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Se vocês tiverem outras indicações também que vocês queiram sugerir e tal, coloquem aqui nos comentários. Lembrem-se de acionar o sininho para saber das novidades futuras. Deem like. E tem um detalhe final. Aqui a gente indicou jogos mais leves de maneira geral. Mas claro, existem jogos muito bons também para um jogador. Porém, eles levam mais tempo. Isso eu acho sempre importante ressaltar. Mas eu vou citar aqui, de qualquer forma, um que eu não vou entrar nos detalhes. Mas se você já tiver mais casca grossa nesse meio de jogos de tabuleiro, procura por Made Night. E é isso, pessoal. Valeu!